Por que existem diferentes portais de licitação? Diego, já ouvi falar do Comprasnet, já ouvi falar da BEC, já ouvi falar do Licitações Z, e de repente ali você pode até ter se encontrado numa situação que você baixou um edital e aí você estava lendo lá o edital, entendendo como que você ia fazer para participar da licitação, tudo se inteirando sobre a licitação e de repente você viu lá que a licitação ia ser promovida num portal que você nunca ouviu falar na vida. Esse portal aqui, nunca ouvi falar, Diego. Primeira vez que eu tô vendo esse portal aqui, nunca tinha ouvido falar, tô tentando me cadastrar agora para ver se vai dar certo. Enfim, e fato é que sim, existem diferentes portais de licitação, cada um com a sua interface, com a sua dinâmica de funcionamento, alguns mais amigáveis, outros nem tanto, alguns mais fáceis assim quanto ao uso, né? Mais fáceis assim de serem usados. Tem portal que é mais fácil, tem portal que é mais difícil, tem chat que é mais fácil de acompanhar, tem chat que é mais difícil, tem portal que na fase de lances é mais fácil apresentar o lance, tem portal que é mais difícil. E por aí vai. Para cada portal que você for participar, vai ter um funcionamento diferente aí. E não existe, pessoal, isso é uma coisa que a gente mencionou poucas vezes nas nossas lives, mas oportunamente aqui eu tô trazendo isso à tona para vocês, que é uma coisa que às vezes angustia o licitante. Não existe uma padronização 100% de obediência desses portais à legislação de licitações. Então, por exemplo, num portal que não tenha encerramento aleatório, pode ser que no outro tenha. Aí você vai me perguntar assim, pô, Diego, mas espera aí, a legislação ela não é uma só? Sim, ela é uma só, mas a gente vai ver o porquê dessas diferenças aí, dessas mudanças aí de detalhes no funcionamento de cada portal. Por que existem diferentes portais de licitação? Porque a modalidade de licitação mais utilizada nos dias de hoje é o pregão e a maioria dos pregões são eletrônicos. O uso do pregão eletrônico, ele não é obrigatório, nem mesmo com o advento da nova lei de licitações agora, pessoal, que é a lei 14133/2021, ela não torna obrigatória a utilização do pregão eletrônico, mas essa utilização ela é preferencial. Agora, evidentemente, o que a nova lei de licitações prevê? Que quando a prefeitura promover uma licitação utilizando recursos federais, ela deverá promover a licitação ela deverá promover o pregão na forma eletrônica, tá bom? Na forma eletrônica. Como a maioria dos pregões são promovidos na forma eletrônica, por favor, compreenda que existem diferentes portais, tá, galera? E a gente vai levantar aqui um pouco as diferenças entre um e o outro portal, enfim, entre os portais aí que existem. Vamos lá. É importante falar o seguinte, se existem diferentes portais, já deixar claro uma coisa aqui. Cabe a cada órgão ou entidade pertencente à administração pública, né, a cada prefeitura, a cada autarquia, a cada fundação pública, definir qual é o portal que ela deseja utilizar para promover as suas licitações. Então você sabe que a prefeitura vai promover uma licitação, é uma discricionariedade da administração pública, é a prefeitura que vai definir qual portal que ela vai utilizar. Tanto é que a gente conhece prefeitura que a gente já chegou a ver uma mesma prefeitura promover diferentes licitações em 3 portais diferentes, por exemplo. E isso cabe à administração pública, isso é um assunto inerente à administração pública, é a administração que define qual portal que ela vai utilizar. Então, quais são os portais mais conhecidos onde se promovem aí pregões eletrônicos? Nós temos o compras.gov, Comprasnet ou compras governamentais. É tudo a mesma coisa, é um portal só, tá, galera? Então, compras.gov, Comprasnet ou compras governamentais é um portal só, é o mesmo portal, é o que a gente conhece aí por Comprasnet. Eu gosto de falar Comprasnet, mas se você quiser falar compras governamentais, tudo certo, pode falar, é esse o nome. Se você preferir falar compras.gov, é o Comprasnet. É a forma como vai estar descrita no edital. Então, até desmistificando aqui, o edital ele pode chamar o portal por 3 nomes. E é o mesmo portal. Então, nós temos o Comprasnet, nós temos a BEC, que é a Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo. Se você quiser fornecer para a Administração Pública Estadual de São Paulo, a plataforma de disputa é a BEC. Nós temos o Licitações Z, também aí um portal bastante conhecido, que
que é um portal de compras mantido pelo Banco do Brasil, a gente vai falar um pouquinho dele também. Nós temos o portal Licitações Caixa, por exemplo, que é um portal de compras mantido pela Caixa Econômica Federal. Já participamos de licitações também no portal Licitações Caixa. O portal Compras Públicas também é um portal conhecido, já participamos aí de algumas licitações também nesse portal. E o Petronect, por exemplo, que é um portal de compras da Petrobras. Dá trabalho para cadastrar. Quem já tentou sabe, dá trabalho para cadastrar. Então, galera, cadastrar que eu falo, cadastrar o fornecedor, né? Cadastrar a empresa para que ela possa utilizar o portal. Então, eu mencionei aqui alguns, mas tem vários outros, tá? BLL, Publinexo, enfim. Tem vários portais aí. E aí, uma pergunta que talvez você esteja se fazendo aí, se você já for um licitante mais experiente, talvez esteja relacionado ao seguinte contexto. Diego, eu baixei o edital na minha máquina, me empolguei com a licitação, era uma quantidade boa, eu fui lá já babando no termo de referência. Poxa vida, eram itens que eu queria fornecer numa quantidade que valia a pena. De repente o pregão não era nem SRP, ou seja, você já ia entregar naquele quantitativo todo ali, numa remessa única. Era uma licitação que para mim era uma verdadeira galinha dos ovos de ouro aí, eu estava muito querendo aquela licitação. Daí quando eu fui olhar o portal, eu vi lá qual que era o portal no edital, acessei a página do portal pela internet, e aí eu verifiquei que o portal era pago, Diego. Poxa vida, que mundo injusto. Justo na minha vez, portal pago, eu não queria não pagar para participar de licitação, e se eu não ganhar? Eu não quero, não, para com isso. Por quê? Porque alguns portais são pagos? Essa é uma pergunta que você pode estar se fazendo. Por que alguns portais são pagos? Por uma questão muito simples, tá, pessoal? Vou responder em termos jurídicos, tá? Para quem não sabe, eu sou advogado, sou sócio da Magna, empresário, mas sou advogado também, sou formado em Direito. Por que alguns portais são pagos, Diego? Por uma questão muito simples, pessoal. A lei do pregão, que é a Lei 10.520/2002, no artigo 5º, inciso 3, ela admite a cobrança relativa aos custos de utilização de recursos de tecnologia da informação. Então, por que um portal é pago? Porque ele está cobrando do usuário, do fornecedor, daquele licitante, os custos relativos à utilização de recursos de tecnologia da informação. Então, essa cobrança ela é legítima. E aí, pessoal, só para desmistificar alguns preconceitos, talvez, ou alguns achismos que podem haver aí por parte de algumas pessoas que estão nos assistindo, é o seguinte: nem todo portal de disputa, galera, é promovido, é criado pela própria administração pública. Então, alguns portais são mantidos pela administração pública, como, por exemplo, o Comprasnet, como, por exemplo, a BEC, certo? Mas existem portais que eles são criados por empresas privadas. Então, basicamente, o que essa empresa privada ela faz? Ela cria um portal e ela disponibiliza aquele portal como um serviço para a administração pública, para que órgãos ou entidades da administração pública utilizem aquele portal, porque elas precisam de uma plataforma para promover as suas licitações. Se você acha isso injusto, eu quero te dizer, antigamente, era muito mais custoso você participar de um pregão, porque não tinha pregão eletrônico, e para participar do pregão ou da licitação, na modalidade que fosse, você tinha que se deslocar até a sede da administração pública. E aí, de qualquer forma, você teria custos, porque você vai ter custo com diária, você vai ter custo com refeição, estacionamento, gasolina. Tudo bem, você pode não ir de carro, mas você vai ter que ir com algum meio de transporte. Então você vai ter um custo ali com passagem, passagem de ônibus, passagem de avião, etc. Então, assim, ir até uma licitação presencial é custoso. Com certeza, a utilização de recursos de tecnologia da informação, plataformas digitais, portais de compras, torna essa participação muito mais barata, mas não quer dizer que eventualmente ela não vai ter um custo. E aí esse custo tem que estar na sua ponta do lápis como bom empresário que você é. O custo de participar de um pregão, ele pode ter as suas vantagens. Por exemplo, a gente sabe que em licitações de portais pagos, a concorrência tende a ser menor, justamente porque aquele custo às vezes cria uma certa resistência de algumas empresas em ingressarem na licitação. Ao contrário do que acontece com portais gratuitos.
Os portais gratuitos, normalmente, como é gratuito mesmo, eu não pago para participar, eu vou lá e participo. Isso às vezes acaba atraindo um número maior de fornecedores. Eu acho que a pergunta que caberia aqui não é muito assim, Diego, você é contra ou você é a favor? Olha, eu não sou contra desde que o preço cobrado pelo portal não seja um preço abusivo. Mas aí é uma discussão que ela está em outra esfera. Mas, enfim. Por que alguns portais são pagos? Porque a lei do pregão admite que esses portais sejam ressarcidos aí pelos custos de utilização de recursos de tecnologia da informação. E como cabe à administração pública definir qual portal ela vai utilizar, ela pode muito bem definir se ela vai querer usar o Comprasnet, ou se ela vai querer usar, por exemplo, o portal Compras Públicas, ou se ela vai querer utilizar, por exemplo, se for uma prefeitura de São Paulo, né, ela pode ter um convênio com a Secretaria da Fazenda do Estado e utilizar o portal da BEC, que é gratuito, ou ela pode optar por utilizar o portal BBMnet, que é um portal pago. Enfim, essa é uma decisão que cabe à administração. Uma dica que eu te dou em relação ao portal Comprasnet, galera. Toma cuidado com o nome Comprasnet. Se você estiver chegando hoje, começando hoje nas dispensas de licitação, começando hoje no mundo de licitações, nas dispensas de licitação, no pregão eletrônico, não importa, mas se você estiver começando hoje na licitação, saiba que existem portais estaduais que também se chamam Comprasnet. Então toma cuidado para não confundir. Às vezes você vai lá dar um Google Comprasnet, deixa eu entrar nesse portal aqui que eu ainda não conheço, sou novato aqui em licitação. Você vai lá, dá um Google, procura e aí você se depara com Comprasnet Bahia ou com Comprasnet Goiás. Pois é, o estado da Bahia, ela utiliza um portal chamado Comprasnet Bahia. O estado de Goiás utiliza um portal chamado Comprasnet Goiás. Então, cuidado, porque nós temos o Comprasnet ou compras.gov, que é um portal federal, que é o mais popular, mais conhecido aí entre os licitantes, mas nós também temos o Comprasnet Bahia ou Comprasnet Goiás, utilizado no âmbito aí da administração pública estadual desses estados. Comprasnet Bahia na Bahia, Comprasnet Goiás em Goiás.